Vamos dando aqui a nossa sequência. E hoje o tema é um tema que não está vinculado a um informativo de jurisprudência do STJ. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, como já fizemos outras vezes. A gente vai bater um papo aqui sobre um tema, o tema formação e formalização do contrato. A gente vai discutir aqui a diferença entre formar o contrato e formalizar o contrato e as consequências disso na prática, uma vez que cada vez mais tem se tornado comum nós nos comunicarmos, né, das mais diversas formas, principalmente utilizando mecanismos como o direct daqui do Instagram, mensagem via WhatsApp, mensagem via Telegram, além do tradicional e-mail. Cada vez mais nós nos comunicamos com as pessoas usando os mais diversos mecanismos de, né, conexão. E até que ponto esses meios novos que nós utilizamos são capazes de nos vincular contratualmente e gerar, portanto, obrigações para as partes que estão ali se comunicando, elegendo aquele caminho de comunicação. Então, esse é o tema que a gente vai então abordar nesta nossa manhã de 8 de dezembro, no nosso Começando Direito. E vão se chegando, sejam muito bem-vindos, Matheus, Mônica, Eduardo. Rapaz, eu tô cheio de sócios aqui hoje. O que está acontecendo? Vocês caíram da cama? O que está havendo aí? Quem mais está por aqui? Ângela Maria está por aqui também. Homero Pacheco, meu amigo, muito bom dia. Simone, vamos chegando, vamos chegando. Bom, vamos lá. É, eu coloquei duas expressões aqui para a gente fazer justamente o contraponto: formação e formalização. Cacilda, querida, muito bom dia para você também. O nosso sistema jurídico brasileiro, quando trata dos negócios jurídicos, e aí vale lembrar que todo contrato é um negócio, quando o nosso sistema ele trata dos negócios jurídicos, ele diz lá no artigo 104, primeiro artigo do Código Civil sobre negócio, ele diz lá no artigo 104 que o negócio jurídico, para existir e ser válido, e aí o existir não está escrito lá no 104, tá? Ele está implícito. A existência é um plano implícito da vida dos negócios. O artigo 104 diz: a validade do negócio jurídico requer. Só que para ele ser válido, ele tem que existir juridicamente. Então a gente pode fazer aqui uma interpretação do 104 como sendo um artigo que está dizendo: olha, a existência e a validade de um negócio jurídico requer. Lembrando que negócio é gênero do qual os contratos são espécie. E aí ele traz incisos, e nesses incisos nós vamos ter os elementos necessários para a existência. Um negócio existe a partir da presença desses elementos. E nós vamos ver os requisitos necessários para que ele não só exista, mas seja válido. E, em sendo válido, portanto, seja apto a produzir efeitos. Então, ele vai dizer, o legislador, que o negócio jurídico ele vai requerer agente capaz. Agente significa que eu preciso de um sujeito de direito, seja uma pessoa natural, seja uma pessoa jurídica, que esteja ali realizando aquele ato negocial. Então eu preciso primeiro que haja um sujeito, um agente. Existindo uma pessoa, seja ela uma pessoa natural, seja ela uma pessoa jurídica, a lei exige que essa pessoa, que esse agente, que esse sujeito, ele seja capaz de praticar o ato que a gente está ali analisando, o ato negocial. Então eu preciso de um agente que seja capaz de praticar aquele ato negocial. Bom, e quais são os elementos que são exigidos para que um agente seja considerado capaz de praticar um ato negocial? A lei vai dizer que o agente, para ser considerado capaz de praticar o ato negocial,
ele precisa, na verdade, por exclusão, não estar no rol dos incapazes. Na verdade, o que o legislador faz é o seguinte: todos os agentes são capazes, salvo aqueles que a lei previu que não são capazes. Então, é no sentido contrário. A lei não vai dizer é, o que torna o agente capaz, mas sim o que o torna incapaz. Então, nós temos que uma pessoa que seja menor que 16 anos, tenha menos de 16 anos, ela é absolutamente incapaz de manifestar vontade negocial própria. Então, uma pessoa menor de 16 anos, com menos que 16 anos, ela não pode manifestar vontade negocial válida. Mas ela pode ser representada pelo seu representante legal, podem ser os pais, pode ser um tutor, e esse representante legal vai então manifestar-se no lugar dessa pessoa. E aí sim eu vou ter um contrato válido. O legislador vai dizer também que pessoas que possuam algum nível de deficiência, né, que estejam com deficiências, né, os PCDs, as pessoas com deficiência, elas podem ter, em certas circunstâncias, uma relativa dificuldade de manifestar a sua vontade negocial, sendo necessária, em algumas circunstâncias, a nomeação de um curador. E aí, nesse caso, é o curador quem vai promover ali a assistência para que aquele negócio possa ser considerado válido. Mas o nosso bate-papo de hoje não é sobre incapacidade ou capacidade do agente. O nosso bate-papo é sobre formação e formalização de negócios. Então, não vou me aprofundar muito na questão das incapacidades, apenas lembrar que a gente precisa, para que um negócio exista, que tenha ali um sujeito e que esse sujeito tenha a capacidade de manifestar a sua vontade. Ele tem a condição de manifestar uma vontade negocial naquele momento ali. Preenchido esse primeiro requisito, o segundo é que esse agente, esse sujeito, ele manifeste a sua vontade negocial dirigida a um objeto, porque afinal de contas, os negócios são formas como nós exercemos a nossa liberdade para regular relações econômicas, regular relações de interesses, onde nós pretendemos que um certo objetivo seja alcançado. Então, a minha manifestação de vontade, ela deve ser dirigida a um objeto. E esse objeto, e aqui eu não estou falando cadeira, mesa ou automóvel, eu estou falando o objeto do negócio, pode ser comprar e vender uma cadeira, pode ser doar uma mesa, pode ser prestar um serviço, especificando que tipo de serviço que se buscará prestar, enfim, a descrição suficiente de qual seja o objetivo pretendido por aqueles sujeitos no momento em que manifestam a sua vontade negocial. Então, eu vou precisar que esse objeto do negócio ele seja um objeto lícito, ou seja, que ele seja compatível, que ele esteja compatível com o ordenamento jurídico. Então, eu preciso de um objeto lícito. Eu preciso também que esse objeto, esse objetivo das partes na realização do negócio, que ele seja um objeto possível, porque se as partes convencionam um objeto impossível de ser executado, essa manifestação negocial de vontade, ela não conseguirá produzir efeitos e por isso será considerado nula. Então eu preciso que esse objeto seja possível. E eu preciso que esse objeto seja minimamente determinável. Eu preciso que as partes sejam capazes, e o terceiro intérprete, se for o juiz, seja capaz de, ao analisar essa vontade negocial, consiga determinar qual é o objeto que as partes estão perseguindo. Um objeto obscuro, um objeto cheio de lacunas, impreciso, pode tornar impossível que esse vínculo negocial, de fato, possa ser gerador dos efeitos jurídicos, que possa gerar possivelmente uma cobrança, uma execução. Então, eu preciso que esse objeto não só seja lícito e possível, mas que também seja determinado ou ao menos determinável. E o legislador, por último, no artigo 104, vai dizer que a existência do negócio
e a sua validade vão estar vinculados a uma forma. E aqui é que está o ponto inaugural do nosso bate-papo. Ele diz lá no artigo 104, inciso 3, o legislador vai dizer que a validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei. Forma prescrita ou não defesa em lei. Bom, mas o que é isso? A forma prescrita é aquela em que o legislador ele vai dizer de forma expressa em algum dispositivo legal qual a forma necessária para que o negócio seja praticado, para que ele possa, enfim, ser reconhecido como válido e apto à produção de efeitos. Então, eu preciso atentar para as hipóteses em que o legislador exige uma forma. Mas o legislador exige forma para todo e qualquer negócio? E aí a gente tem que combinar esse artigo 104, inciso 3, com um artigo que vem logo depois, que é o artigo 107. E o artigo 107, ele nos responde a essa pergunta. Porque ele vai dizer o seguinte: a regra no direito brasileiro é que a forma dos negócios é livre. Então, os agentes, os sujeitos de direito, podem praticar os seus negócios sem precisar seguir uma forma obrigatória, sendo necessário observar uma forma apenas de maneira excepcional, quando o legislador, por exceção, exigir forma específica. Então, as manifestações negociais de vontade podem acontecer de forma livre quando a lei não prescreva uma forma específica. Então, voltamos ao 104, que no inciso 3 diz que a validade do negócio jurídico requer forma prescrita, e aí a gente já sabe, em combinação com 107, que essa forma prescrita ela é exceção, ela vai aparecer de maneira excepcional, de um modo geral, a lei não prescreve forma, a regra geral é não prescrever. Ah, André, mas eu fui comprar um apartamento e na hora de eu comprar o apartamento me disseram que eu tinha que fazer uma escritura pública. Sim, porque aqui, de forma excepcional, o legislador exige a escritura pública para compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos. Então eu tenho uma exigência formal excepcional para esse tipo de negócio. Mas, de um modo geral, eu posso celebrar negócios sem atentar para uma forma específica. O legislador, como regra, me deixa livre quanto à forma. Cabe a nós, profissionais do direito, sempre que consultados pelos nossos clientes ou quando estamos orientando os nossos clientes, procurar verificar antes se existe forma prescrita em lei para esse tipo de negócio que o cliente está pretendendo realizar. Para, claro, se houver uma forma prescrita em lei, lei especial ou lei geral, eu observar essa forma para dar a segurança jurídica necessária ao cliente. Mas muitas vezes a lei não vai exigir forma especial alguma e, portanto, isso deixa a operação mais livre para que as partes possam organizar essa vontade da maneira que acharem mais conveniente. Então, forma livre, regra, forma prescrita, exceção. Aqui entra um terceiro artigo muito importante para o contexto do nosso bate-papo de hoje, que é o artigo 462, também do Código Civil. Então, eu falei do 104, inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei, 107, que diz que a regra no direito brasileiro é a forma livre, sendo a prescrição legal de uma forma obrigatória exceção, e agora vem o 462. E o 462 está falando de contratos preliminares. Contratos preliminares. O que são os contratos preliminares? Contratos preliminares são negócios que antecedem negócios. Negócios que antecedem outros negócios. O contrato preliminar é um contrato
mas ele é um contrato antecedente em um processo de formalização de um contrato, e veja que agora eu usei a expressão formalização e não formação, isso é de propósito. Num processo de formalização de um contrato, o contrato preliminar é uma etapa antecedente da formalização de um contrato definitivo. Mas, embora o contrato preliminar seja uma etapa antecedente da formalização de um contrato definitivo, isto não significa que esse contrato preliminar não tenha força vinculante, ou que esse contrato preliminar não tenha a possibilidade de gerar cobrança judicial do seu cumprimento, ou mesmo, se tiver a estrutura de um título executivo, a sua força executiva pela via judicial ou arbitral. Ao contrário, o contrato preliminar, ele sim confere àquele contratante o direito de exigir do outro a formalização do próximo contrato, da próxima etapa, que é o contrato definitivo. Isso vai estar presente nos artigos 463, 464, 465, que trazem essa força executiva, essa força de exigibilidade para os contratos preliminares. E aqui vem a cereja do nosso bolo. O artigo 462, ele diz que o contrato preliminar, para existir, precisa conter os mesmos elementos essenciais do contrato definitivo que será depois realizado, exceto um, a forma. O 462 diz que, exceto o requisito formal, todos os outros elementos essenciais do contrato definitivo deverão estar presentes no contrato preliminar. Cuidado aqui, porque esse é um ponto de atenção muito relevante que você deve levar para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Quando o legislador diz que o contrato preliminar exige a presença dos elementos essenciais do contrato definitivo, exceto a forma, ele não está dizendo que o contrato preliminar precisa ser uma cópia, um rascunho do contrato definitivo. Ele até pode ser, mas ele não precisa ser. O que ele precisa é conter os elementos essenciais do contrato definitivo. Então, por exemplo, um contrato preliminar pode ter a descrição detalhada do objeto, definindo quais são as obrigações essenciais das partes. Por exemplo, qual é o imóvel que se está prometendo vender e a que preço se está prometendo comprar e quais são, né, os mecanismos em torno daquelas obrigações, né, da data de vencimento e etc. Mas o contrato preliminar não precisa ter, por exemplo, obrigações acessórias ou cláusulas especiais, como cláusula de garantia, como cláusula de multa. Isso não precisa estar obrigatoriamente presente no contrato preliminar, mesmo que depois se introduza isso num contrato definitivo. O contrato preliminar não precisa ser uma cópia fiel do contrato definitivo, eles podem ter cláusulas e condições eventualmente diferentes. Quem trabalha no mercado imobiliário sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes, a compra e venda vai se dar com intermediação de uma instituição financeira e o uso de um financiamento bancário, e nós fazemos um contrato preliminar, um compromisso, uma promessa de compra e venda ainda entre as partes, sem a interveniência da instituição financeira, com os elementos essenciais daquela promessa. Mas depois, quando nós formos fazer o contrato definitivo, agora sim com a intermediação da instituição financeira, o contrato definitivo vai ser muito mais amplo, porque vai tratar de outras questões, como, por exemplo, a alienação fiduciária do imóvel em garantia, condições do financiamento, enfim, outras questões que na promessa não estavam presentes porque não eram essenciais ao negócio. Elas eram depois importantes para o contrato definitivo, mas não eram indispensáveis para a promessa, certo?
Então, o contrato preliminar ele precisa ter um conteúdo, um núcleo essencial para que a gente possa identificar aquele negócio e reconhecer a sua existência e a sua validade. O único requisito que não precisa estar no contrato preliminar, mesmo que ele seja essencial ao contrato definitivo, é o formalismo. Então, eu posso ter um contrato preliminar de compra e venda de um imóvel por um instrumento particular, mesmo sabendo que o contrato definitivo de compra e venda desse imóvel obrigatoriamente terá que ser por instrumento público. Então não tem problema eu ter um instrumento particular para prometer o negócio, para me comprometer a fazer o contrato em definitivo depois, como etapa de formação do contrato, para depois haver a formalização do definitivo. Então vamos juntar e costurar essas peças? O negócio jurídico requer agentes capazes, objeto lícito possível, determinado ou determinável, e quando a lei prescrever, uma forma obrigatória. Mas a lei, via de regra, dispensa formas obrigatórias, admitindo que as partes possam manifestar as suas vontades de maneira livre. E mesmo quando a lei exige uma forma especial, uma forma prescrita e obrigatória para a manifestação de vontade, nada impede que as partes, antes de celebrarem o negócio definitivo, onde se terá que observar a forma prescrita, as partes celebrem um contrato preliminar antecedente, um contrato preliminar de promessa ou compromisso de fazer o contrato definitivo, aonde nesse contrato preliminar eu não preciso observar a forma legal obrigatória do contrato definitivo. Isso significa que um compromisso assumido pelas partes por um meio de comunicação pode ter força vinculante, mesmo que não observe uma forma especial, mesmo que não atente a um formalismo especial, pode ser que de uma troca de mensagens, mesmo por WhatsApp, por exemplo, eu possa extrair dali um vínculo. Por exemplo, eu posso extrair dali que existe uma promessa de contratar vinculante, que existe uma proposta suficientemente precisa quanto aos seus elementos essenciais e que foi aceita de maneira inequívoca pela outra parte, capaz de gerar ali a formação de um contrato. Talvez não de um contrato definitivo, mas ao menos de um contrato preliminar. Então, quando eu tenho uma proposta séria que contém os elementos essenciais de um negócio, que descreve o objeto de forma lícita, possível e determinada ou determinável, que identifica os agentes que são capazes de manifestar vontade, mesmo que a forma utilizada seja uma mensagem de WhatsApp, essa manifestação de vontade pode ser sim capaz de gerar a formação de um vínculo obrigacional entre esses agentes. Se não de um contrato definitivo, pelo menos de um contrato preliminar. Será vinculante de um contrato definitivo quando para o contrato definitivo não houver forma prescrita. E aí a mera troca de mensagens pode ser suficiente para provar a contratação e provar as condições essenciais da contratação. Ou, quando a lei exigir uma forma específica para aquela contratação, pode ser que aquela troca de mensagens esteja suficientemente precisa para vincular as partes em torno de um contrato preliminar, na forma do artigo 462, e gerar para elas o direito de exigir a formalização do contrato definitivo depois pela forma prescrita em lei. Então, sim, trocas de mensagens são capazes de gerar vínculos contratuais. Vínculos contratuais capazes de obrigar as partes, inclusive, de ter reconhecimento judicial. Então, a formação do contrato antecede, muitas vezes, a formalização do contrato. O contrato se forma com o consenso, com o encontro da vontade das partes.
enquanto que a formalização desse contrato às vezes vai se dar por um instrumento público ou por um contrato escrito mais robusto do que foi a proposta e o aceite inicial. Mas isso não significa que porque as partes pretendem uma formalização, que não exista vínculo no momento antecedente. O fato de nós estarmos desejando ou buscando uma formalização superveniente não significa que não possa haver um vínculo antecedente, desde o momento em que a proposta é aceita. Porque às vezes eu não tenho o vínculo definitivo, mas eu já tenho o contrato preliminar capaz de gerar a força vinculante da promessa e gerar a possibilidade de se exigir em juízo aquela obrigação prometida. A Leila pergunta aqui: isso vale para serviços advocatícios? Houve procuração, alinhamento por conversa, mas sem contrato. Perfeitamente, isso vale para serviços advocatícios, Leila. É muito comum nos serviços advocatícios que a contratação ela ocorra de maneira informal, até porque às vezes existe uma urgência. E aí, depois daquela troca informal de mensagens, existe a outorga dos poderes por meio da procuração e aquilo gera o vínculo contratual entre as partes, até porque a procuração ela prova o contrato de mandato. E o mandato advocatício, o mandato outorgado para advogado, ele não se presume gratuito. Ao contrário, como ele é fruto do exercício profissional do advogado, há uma presunção de onerosidade, ou seja, presume-se que o advogado vai trabalhar em troca de uma remuneração. Então, a ausência de um contrato formal não impede o reconhecimento da existência de um contrato formado. Existe uma formação de contrato entre advogado e cliente, nesse caso que você está descrevendo, mesmo que não tenha havido a formalização do contrato. Então, agora a gente pode separar duas coisas. A formalização do contrato, ela é desejável, porque quando eu formalizo o contrato, eu estabeleço aqui uma segurança jurídica maior, porque eu tenho a oportunidade de colocar cláusulas e condições adicionais, eu consigo prever, por exemplo, juros de mora, índice de correção monetária, multa contratual, cláusula resolutiva expressa. Eu consigo colocar uma série de elementos, garantias, que somente a formalização do contrato vai me proporcionar. Eu consigo também, com a formalização do contrato, observar os requisitos do artigo 784 do Código de Processo Civil para ter um título executivo extrajudicial, algo que me acelere o processo, que eu já possa entrar em juízo executando. Então é muito bom formalizar. Entretanto, e isso é o ponto, a ausência de formalização não significa ausência de um contrato. O fato de eu não ter formalizado o contrato pode não me deixar tão seguro e, portanto, não é a situação mais desejável, mas isso não significa que eu não tenha como provar a existência de um contrato entre as partes e que esse contrato entre as partes, comprovado por outros meios, como, por exemplo, a troca de mensagens e a outorga de uma procuração, isso não possa gerar consequências obrigacionais. Ah, André, mas foi outorgada a procuração, houve troca de mensagens, mas não foi definido com clareza, por exemplo, o percentual de honorários que seriam cabíveis ou a forma de pagamento desses honorários, etc. Bom, aí essa lacuna ela vai ter que ser preenchida em algum momento. Como eu não formalizei o contrato de honorários, podem ter buracos ali que precisem ser tapados por um acordo de vontades ou por uma decisão judicial. E aí entra pontos de atenção, porque se eu não formalizei o contrato,
pode ser que algumas dessas lacunas não sejam preenchidas da maneira como eu esperava. Mas aí é o problema de que às vezes a minha expectativa não ficou suficientemente garantida, né? Algumas expectativas só estarão seguramente garantidas se estiver formalizado. Então, eu não posso querer tudo. Eu também não estou dizendo que eu tenho tudo. A formação do contrato, ela acontece. O vínculo ocorre desde que existe prova de um consenso. Mas eu não vou ter todas as garantias ou todas as minhas expectativas atendidas se eu não tenho um maior formalismo. O formalismo me ajuda a ter mais precisão quanto ao objeto do contrato. Mas, repito, eu já tenho um contrato desde quando houve o aceite daquela proposta. Se eu tenho como demonstrar a aceitação da proposta suficientemente precisa, eu já tenho como demonstrar que as partes estão contratadas, ainda que seja um contrato precário em relação a certas cláusulas e condições, ainda que seja um contrato preliminar, nos casos em que seria necessária a formalização do contrato definitivo. Mas já é um vínculo contratual e ele já é capaz de gerar as suas respectivas consequências, né? Meu sócio Eduardo Vaio está aqui participando dessa live hoje. E ele tem, na área tributária, que é a área dele de especialidade, ele tem uma experiência muito bem sucedida em tributário, demonstrando judicialmente para a Fazenda, né, que um contrato existe mesmo sem o formalismo rigoroso, né, de um contrato clássico, que eu posso ter um contrato a partir de um termo de aceite de uma proposta e que aquilo é suficiente para se comprovar a existência contratual. E isso pode ter um impacto tributário relevante, como, né, no caso que ele enfrentou de maneira muito bem sucedida. É o direito civil dialogando com os outros ramos do direito e fornecendo embasamento para que os outros ramos do direito possam ter êxito nas suas pretensões, né, possam conseguir ali organizar as suas pretensões. Então, a gente precisa ter isso em mente. A gente pode lembrar do caso de societário do Ike Batista do contrato no guardanapo, né? O Ike Batista e o Rodolfo Landim protagonizaram um caso muito que criou muito caso famoso, né, que gerou muita repercussão de mídia há uns 10 anos atrás, em que eles disputaram ali um contrato, né, a validade, a eficácia de um contrato escrito em um guardanapo durante um voo, né, no avião. E é possível eu extrair né, de um contrato escrito no verso de um cardápio ou em um guardanapo forças vinculantes? Sim, é possível. Dependendo do que esteja escrito nesse guardanapo, eu posso ter ali os elementos essenciais necessários para se identificar a existência de um contrato preliminar, de uma promessa de contratar. Ainda que o ato societário que eles discutiam dependesse de um formalismo, um contrato escrito que pudesse ser levado a registro e tal, uma ata em livro, ainda que exista uma etapa formal posterior, aquele ato praticado ele representa um ato preliminar vinculante, um contrato preliminar antecedente de um contrato definitivo. Agora, óbvio que a gente vai ter que ver o que está nesse guardanapo. Se eu tenho uma descrição precisa, né, suficientemente precisa do objeto, se esse objeto é lícito, se ele é possível, se ele é determinado ou determinável, se os agentes envolvidos naquele contrato estão devidamente identificados e são capazes e, de fato, assinaram ali, manifestaram a sua vontade por meio de assinaturas que sejam passíveis de serem identificadas. Então, se eu tenho isso, mesmo que eu não tenha a forma, aquela forma que seria a forma obrigatória prescrita em lei, ainda assim eu tenho algo que pode demonstrar o compromisso, não o contrato definitivo, mas o compromisso de contratar, capaz de gerar vinculação e ensejar responsabilidade, né, como a disputa que se estabeleceu entre eles. É claro que para a segurança jurídica o melhor é a formalização. Eu vou ter mais segurança no reconhecimento de que eu estou diante de um contrato válido e eficaz. Quando eu tenho algo
mais frágil, como é um guardanapo, não um texto e um guardanapo, eu entro no campo da interpretação. Será que o juiz interpreta que ali é suficientemente preciso o que está escrito naquele guardanapo? Ou será que ali falta coisa que seria indispensável para considerar existente e válido aquele negócio? Veja, eu não estou falando de forma, eu estou falando de conteúdo. Né? Será que o conteúdo lançado informalmente no guardanapo ele é suficientemente preciso para vincular ou eu precisaria de algo mais robusto? Então, eu não estou dizendo para ninguém sair daqui trocando contratos formais por guardanapos, mas eu estou dizendo que se você só tem em suas mãos um guardanapo escrito e assinado, você não descarte a possibilidade de que isso sim tenha força vinculante. Se você só tem mensagens trocadas por WhatsApp ou por e-mail ou por qualquer outro meio de comunicação, não descarte achando que você não tem contrato, porque essa troca de mensagens pode sim ser suficientemente precisa para gerar um vínculo obrigacional e possibilitar sim a exigibilidade, ainda que as lacunas que eventualmente existam precisem ser preenchidas. Recentemente, o STJ disse: olha, a ausência de um contrato de honorários entre o cliente e o advogado não torna a atuação do advogado uma atuação gratuita, até porque a lei presume a relação entre advogado e cliente como uma relação remunerada. Mas não pode esse advogado pretender ter um honorário de prêmio, aquele honorário de êxito, né, premial, se ele não convencionou isso. Ele vai ter o honorário de prolabore arbitrado, né, na forma da perícia apurada ou da tabela da OAB como referência, um prêmio, um êxito, um honorário de sucesso que seria um plus ao que foi ajustado, seria um plus dentro da contratação, isso dependeria de uma condição negociada. Se não foi negociada, se não há prova dessa negociação, a questão realmente acabaria como uma lacuna de difícil preenchimento. O honorário de prolabore, a remuneração pelo serviço prestado, a remuneração ordinária pelo serviço prestado, ela até pode ser preenchida pelo juiz a partir de parâmetros objetivos de mercado. Mas premiações adicionais, honorários que viriam como um plus pela vitória, esses eu precisaria ter ajustado para poder dizer que de fato ali haveria uma obrigatoriedade. A gente vai ter que olhar como é que é a regra geral daquele mercado e o que aconteceu de forma específica. Então, sim, é possível até o preenchimento de certas lacunas por meio de uma decisão integrativa do judiciário. O Ronald está falando aqui. Bom dia, mestre. Poderia esclarecer quais seriam os efeitos caso uma das partes não execute o contrato onde as tratativas foram iniciadas? Vamos lá, Ronald. Bom, primeiro vamos separar aqui tratativa de contrato preliminar, tá bem? As tratativas, Ronald e demais, as tratativas, elas antecedem o contrato preliminar. Quando eu chego no contrato preliminar, é porque eu já saí das tratativas e isso já virou um vínculo obrigacional entre as partes. Já existe contrato. Ainda que não seja o contrato definitivo, ainda que seja um contrato preliminar. Mas já há um contrato, já há um vínculo contratual em que as partes se obrigam a realizar aquele objeto. Então eu já tenho esse vínculo. As tratativas são as etapas anteriores. Quando eu troco minutas, mas ainda não houve o aceite, quando eu troco informações, eu tiro certidões, eu faço reuniões, mas eu ainda não tenho o aceite a uma proposta suficientemente precisa. Se eu já tive o aceite a uma proposta suficientemente precisa, já não é mais tratativa. Já é possível considerar ali, ou a partir dali, que existe contrato entre as partes. Não ainda o contrato definitivo, mas ao menos o contrato preliminar, ou seja, as partes prometeram contratar, e a promessa de contratar é um vínculo que possui sim força executiva. Então, eu estou falando antes disso.
quando nós estamos apenas discutindo condições negociais, discutindo se o negócio ele atenderá ou não atenderá ao interesse recíproco das partes. A gente ainda não chegou ao consenso, ainda não houve um aceite. Porque se eu enviei a minuta ou enviei a proposta suficientemente precisa e a outra parte disse está aceito, estou de acordo, mesmo que tenha feito isso por e-mail, estou de acordo, vamos assinar tal data. E aí depois se recusa a assinar, como eu já tenho ali um contrato aceito, eu posso já optar por discutir isso como contrato preliminar descumprido. Aí é estratégico. Eu, advogado, vou olhar para aquela minuta com a manifestação de aceite e vou dizer: poxa, cliente, para você, vale a pena a gente iniciar aqui uma ação trazendo essa minuta e esse aceite, esse histórico de conversa, como prova da existência de um contrato preliminar e pedir ao juiz que reconheça a existência do contrato preliminar e obrigue a outra parte a assinar o contrato definitivo, sob pena de suprimento de outorga, né, de uma decisão que supra a manifestação de vontade do outro e confira caráter definitivo, ou cliente, você prefere tratar isso como quebra de contrato, a recusa em assinar como inadimplemento. E aí eu vou buscar só perdas e danos. Aí eu vou dizer, ó, nós negociamos, ele aceitou e depois ele se recusou a dar cumprimento. Diante dessa recusa, eu quero indenização. E aí, no caso concreto, eu vou formular o pedido de acordo com o que seja mais conveniente. Mas já existe ali um vínculo capaz de gerar uma força obrigatória. Mas vamos dizer que nós não chegamos lá, Ronald. Vamos dizer que a gente está na tratativa, manda a certidão para lá, manda a informação para cá, negocia, sinaliza com condições, parte das etapas foram validadas, mas ainda está pendente algumas. E de fato a gente ainda não tem uma conclusão negocial, a gente ainda não tem um aceite recíproco para as condições essenciais. E aí a parte simplesmente abandona as tratativas, se recusa a prosseguir e concluir o negócio. O que eu tenho nessas circunstâncias? Eu tenho uma coisa chamada responsabilidade por culpa in contraendo ou responsabilidade pré-contratual, responsabilidade por culpa em contraendo ou responsabilidade pré-contratual, que é uma responsabilidade por quebra de confiança. Na prática, ele não está quebrando o contrato porque o contrato não chegou a acontecer, mas ele está quebrando a confiança depositada naquela negociação. E aí o que eu vou ter que provar? Ronald, eu vou ter que provar que a negociação era séria, que ela evoluiu de maneira séria, robusta, então eu tenho que ter uma negociação avançada, uma negociação que teve, né, etapas demonstráveis. Eu preciso ter a prova da confiança de que o negócio iria acontecer, ou seja, mensagens que comprovem, que indiquem que aquele negócio estava sendo sinalizado como um negócio sério que iria acontecer. Né? Estímulos, mensagens de estímulo ao prosseguimento, ao investimento, né? Inclusive com a outra parte induzindo o seu parceiro comercial a fazer investimentos em prol daquela negociação. Ou, não, não negocia com terceiro não, porque a gente vai fechar esse negócio. Né? Então eu perco oportunidades porque ele me estimulou a confiar nessa negociação. E terceiro, eu preciso ter um abandono injustificado das tratativas, ou seja, se ele abandona as tratativas porque identificou nas certidões, por exemplo, um risco que não estava inicialmente vislumbrado, aí ele tem um motivo justo para abandonar a tratativa. Né? Então, se ele abandona sem motivo, depois de ter estimulado a manutenção da negociação e depois, né, de ter evoluído essa negociação com despesas manifestas ali, aqui eu tenho a possibilidade de uma responsabilidade por quebra de confiança que vai indenizar as despesas realizadas, os custos realizados e, eventualmente, os danos relacionados a essa negociação. Tá? Não me dá o direito ao contrato, porque a gente não chegou a ter ali o aceite da proposta, mas vai me dar direito a ser ressarcido
pelos custos que eu tive, pelos danos que eu sofri durante a negociação ou em razão da negociação, tá certo? Então, essa seria uma situação diferente, porque aí eu não tenho ainda um contrato, nem mesmo um contrato preliminar, e aí eu não poderia fazer a exigência forçada de celebração do contrato. João Paulo pergunta aqui: neste caso, o contrato preliminar será somente a formalidade ou engloba também a solenidade? Não, o contrato preliminar ele não requer solenidade, tá? Ele não requer nenhuma formalidade especial, ele não requer nenhuma solenidade. O que eu preciso para provar a existência do contrato preliminar é que exista uma proposta que contenha os elementos essenciais do contrato e eu tenha o aceite dessa proposta, de modo que há o consenso das partes quanto a todos os elementos essenciais e, evidentemente, que nesse documento fique claro que as partes estão comprometidas à realização do contrato definitivo. Então, elas se comprometem a fazer o contrato definitivo e ali eu já tenho um vínculo preliminar. Preciso fazer o contrato preliminar ou posso ir direto para o contrato definitivo? Eu posso ir direto para o contrato definitivo. O contrato preliminar ele não é necessário. Ele é importante porque às vezes operações mais complexas que exigem uma diligência maior ou que tem um formalismo maior, eu faço o preliminar para garantir o negócio e depois faço o definitivo. Mas o preliminar não é uma etapa obrigatória, não, tá? Ele não é um ato, uma etapa solene, indispensável ao negócio definitivo, ele é apenas uma opção, um caminho para as negociações, para dar segurança jurídica. Olha, tá fechado? Tá fechado. Agora vamos formalizar. Tá, o vamos formalizar é uma etapa subsequente. O tá fechado é já estamos obrigados e comprometidos a contratar. A partir daqui, nós já estamos vinculados em torno de um contrato preliminar. O que virá depois será o contrato definitivo. Tá? Isso é para dar segurança jurídica às partes ao término de uma negociação. E a Leila me pergunta aqui: havendo quebra de confiança, onde o cliente, após tentativas frustradas de fixar termos para diversos serviços iniciados, a renúncia a determinadas representações serve para todos os outros casos? É, Leila, não sei se eu alcancei toda a hipótese, tá? Mas, de um modo geral, essa quebra de confiança ela já aconteceu nesse caso que você está citando, no curso do contrato. Quer dizer, o contrato já existe, porque me parece que já há alguns serviços prestados, então algum vínculo obrigacional entre as partes já está presente, não é só uma mera tratativa, mas pode ser que seja, né? Pode ser que a gente esteja em tratativa e eu, na confiança, ainda na tratativa, já execute serviços. De fato, é possível. Eu estou na tratativa ali, a gente está estabelecendo as condições da contratação, mas alguns atos foram necessários e urgentes e eu já pratiquei esses atos na confiança do cliente. Se a gente não consegue chegar a um consenso, se há uma quebra nessa confiança, e aí a gente não consegue formalizar o contrato de honorários, por exemplo, eu tenho direito a ser remunerado pelo que eu já fiz, e sim, a gente pode considerar que aqui a contratação, porque não se concluiu, não se aperfeiçoou, ela vai tornar inexigível os outros serviços que não foram sequer prestados. Então, eu vou ter, pelo não enriquecimento sem causa, o direito a ser remunerado pelo que foi feito, e como, em razão do não consenso, o contrato não foi aperfeiçoado, aqueles serviços prestados não chegaram a caracterizar a contratação como um todo, mas apenas etapas iniciais de maior urgência, aí eu não teria obrigatoriedade pelos demais serviços. Me parece que seria isso, né? Estou negociando com o cliente, são vários serviços, alguns se fizeram urgentes, eu realizei, depois a gente não chega ao consenso, tem uma quebra de confiança e o contrato não se realiza. Aqueles atos que eu pratiquei, eu renuncio aos poderes outorgados, né? Existe uma troca clara de mensagens de que nós não chegamos a um consenso e por isso a contratação não vai prosseguir, e aí os demais serviços estariam automaticamente cancelados. Me parece que essa seria uma lógica razoável. Imagino que tenha sido isso, essa tenha sido a hipótese. Maravilha, gente? Então,
Vamos fechando esta nossa live do Começando Direito, lembrando que a formação de um contrato não se confunde com a formalização desse contrato. E mesmo contratos solenes, que exigem formalidades especiais, podem ser antecedidos por contratos preliminares não solenes, que trariam força vinculante àquelas etapas antecedentes. Então fiquem muito atentos com as mensagens trocadas, com os e-mails trocados, se eles não são suficientemente precisos para gerarem vinculação. Porque, se sim, pode ser dali extraída a força vinculante e depois ser exigido o contrato principal, aquele sim, coberto das solenidades que a lei eventualmente prescreva. Fechamos mais uma live, começando direito. Semana que vem ainda temos live, só vamos parar lá no Natal e no Ano Novo, né? Então, até a semana do recesso forense a gente vai junto por aqui e espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, eu vou deixar essa live aqui salva no meu feed e ela também vai para o meu canal do YouTube, onde estão todas as lives anteriores, prof. Underline André Roberto, lá no YouTube. Na horizontal estão as nossas lives lá salvas, você pode assistir depois com calma e fazer as anotações. Um beijo grande, excelente semana para todos e vamos que vamos!